Bom, você viu hoje que a alimentação segura é essencial para a nossa saúde, né? E a gente tem mais uma dica importante para incluir na sua rotina. Você vai aprender como higienizar alimentos de forma correta e eficaz. É o nosso quadro Na Prática com a repórter Sara Zeferino. Bom dia, Nikele. Bom dia ao pessoal de casa. No quadro Na Prática de hoje, eu estou com o Pedro Prats, engenheiro, que vai conversar com a gente sobre os cuidados que a gente deve tomar, Pedro, com os alimentos. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando de uma temática que é tão relevante, né? Afinal de contas, a alimentação de uma população que cresce exponencialmente, né? E, obviamente, falando de qualidade, de cuidado, e o mundo precisa, né, do cuidado interpessoal e cuidado com as coisas cada vez mais também. Com certeza. E está no nosso dia a dia, né, Pedro? É. Alimentação sempre presente. E uma das dúvidas que muita gente tem, inclusive eu, né? O cuidado que a gente tem que ter com a carne, por exemplo, né? Carne de frango, por exemplo, a carne vermelha, né? A carne de porco são diferentes, cada uma tem o seu aspecto e cada uma merece esse cuidado, essa atenção especial? As carnes, elas, né, são alimentos complexos, com vários nutrientes presentes, lipídios, sais minerais, carboidratos, proteínas, que são o que a gente chama de macroelementos, né? E esses macroelementos, eles interagem entre si, inclusive. Temos também as enzimas, que são proteínas. Então, imagina esses organismos, né, complexos. Então vamos chamar esses alimentos, esses produtos complexos, com todas essas particularidades em atividade. Uhum. Quando a gente congela uma carne, por exemplo, a gente cessa por meio do abaixamento da temperatura, o resfriamento também, cessa algumas dessas atividades, mas a gente não para elas por completo. Então uma dúvida muito recorrente é, a gente tem uma carne em casa, né, podemos congelar? Sim, a gente pode congelar. Mas vamos imaginar o seguinte, todo mundo conhece sorvete, picolé, né? Se a gente pensa que no momento em que do resfriamento passa para o congelamento, formam-se cristais de gelo, as células têm uma quantidade de líquido dentro delas, falando de uma forma bem acessível mesmo, assim, para a gente entender que isso é o importante. Esse gelo começa a se formar, a água é um dos poucos alimentos que quando congela, ao invés dela contrair, ela dilata. E aí imagina, estoura uma célulazinha, cheia de nutrientes, cheia de coisas dentro ali, para não entrar no mérito da especificidade. Estourou. Tudo bem, está tudo certo, os nutrientes estão ali, estão preservados. Vamos preparar esse alimento que foi congelado, então ele está um pouco mais desestruturado. E está tudo bem, né? Ele continua com qualidade, segurança alimentar, que é um termo muito importante. Agora, posteriormente a isso, uma parte não foi utilizada. A gente pode congelar de novo? Não se diz que não pode, mas recomenda-se que não. Afinal de contas, tem um alimento que foi desestruturado em termos, né, relativamente desestruturado, não vai comprometer o consumo, mas a partir daquele momento o alimento ele perde suas características iniciais. Isso acontece ao longo do tempo, mas você acelera um pouco esse processo, por incrível que pareça, por uma desestruturação necessária. Então, recomenda-se que posteriormente ao congelamento, consuma-se o alimento e que não é proibido, mas não recomenda-se que esse alimento seja recorrentemente recongelado, né? E aquelas marmitas congeladas também, né? Às vezes na correria, né, na rotina de cada um, tiram um dia da semana para fazer uma série de marmitas. Mas aí congela e tira já para o consumo imediato. Tem algum problema nisso ou pode ser mesmo feito por quem está em casa? Se a gente cozinhou direitinho, numa água controlada, os utensílios que a gente usou estavam lavados, higienizados, né? Colocamos tudo do jeitinho que a gente gosta, levou para o nosso trabalho, enfim. Se a gente respeitou esse cuidado com o alimento, que vai ser um cuidado conosco, tá tudo certo. O que deve se tomar cuidado é que, se esse alimento descongelar, preste atenção. Tem um númerozinho mais mágico, assim, né? Pensa de 2 horas, né? 3 horas, a partir daquele preparo, se você não está conseguindo manter uma cadeia do frio plena, de congelamento total. Mas sempre tome cuidado para além desses números, com um consumo consciente, né? Que esse alimento seja bem tratado até o momento da alimentação. Agora em outro cenário aqui, mas ainda com o Pedro, né? Que vai ensinar para a gente a forma correta de higienizar, né, Pedro? Os alimentos. Todo cuidado é pouco, né? Perfeito, assim.
frutas, verduras, legumes requerem um cuidado especial. A gente está falando de cuidado o tempo todo. Aliás, se você me permite, tem uma dúvida que é também bem recorrente, assim, alimento orgânico ou alimento que não é orgânico, se merece o mesmo cuidado, e a resposta é sim. A diferença do orgânico é que ele passa por uma cadeia, né, que o classifica como sendo um alimento orgânico, os agrotóxicos, né, tudo isso tá sob um olhar específico para uma cadeia do orgânico. Mas a gente não pode se esquecer que ele está em contato com a terra, ele está em contato com passarinhos que estão passando ali, que podem soltar uma pedrinha, um galinho e tudo mais, né? Então eles merecem o mesmo cuidado que os demais alimentos, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho aqui agora. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Qual é o processo, né? Para quem está assistindo em casa, como fazer aí para higienizar? Aqui a gente vai dar exemplo do brócolis, mas também funciona para outros alimentos, né? Perfeito. Tem uma questão que as pessoas se confundem um pouco, né, Sara e pessoal de casa, como higienizar entre água sanitária e vinagre, né? A gente aprende que vinagre é um tempero, né? Vinagre é um tempero, então não é o ideal para uma higienização. Agora, também não podemos deixar de levar em consideração que o vinagre ele tem uma acidez mais elevada, ele é mais ácido. Então, se tiver um bichinho, ele pode ajudar o bichinho a se soltar, né? É uma questão de saber o que está acontecendo a partir do contato daquele alimento com o higienizante. Mas importante, pessoal, antes de mostrar o que eu vou mostrar aqui para vocês, lembrem-se, sempre sigam as instruções dos fabricantes, né? Hoje o mercado oferece alguns produtos de limpeza, de sanitização de alimentos in natura, enfim, sempre sigam as recomendações do fabricante. Nesse caso, a gente vai fazer uma higienização que é do dia a dia, com água sanitária. Então, já separei aqui 1 litro d'água, né, de água filtrada. Tem 1 litrinho aqui, a gente mediu, colocou certinho. E nesse potinho a gente separou também a água sanitária. Ponto importante, essa água sanitária ela é sem cheiro. Existem algumas águas sanitárias que, como produto de limpeza, né, elas têm cheiro. Essas definitivamente não devem ser utilizadas. Então, uma água sanitária sem cheiro, incolor, né? E a medida correta é 1 colher de sopa para 1 litro de água, que é o que eu vou colocar aqui, né? Prontinho, mistura bem. E lembrando, né, Sara, pessoal que está acompanhando, posteriormente a essa higienização, que está no termo de segurança, a gente tem que se lembrar também de um tempo mágico, que é de 10 minutinhos, né? Passou muito disso, essa água sanitária ela tem cloro. O cloro ataca a parede celular dos alimentos também, enfim, mas vamos olhar de um jeito mais macro do que micro. 10 minutinhos, água bem misturadinha, prontinho. Sempre se lembre, esses utensílios também já tinham sido lavados, está tudo super limpinho. Vamos pegar o brócolis aqui. Eu não vou pegar ele todo, poderia, mas só para o pessoal entender o que é que está acontecendo, né? Então, primeira coisa, lavar em água corrente. Vou tirar o talinho aqui. Esse talinho mais grossinho não é um talinho que me apetece muito. Lava bastante em água corrente. Observa se tem algum bichinho, né? Lava um por um. É o cuidado, é o prazer da cozinha. A cozinha ela tem muito afeto, né? É por isso que a gastronomia, a cozinha industrial, a cozinha dos restaurantes e a nossa cozinha é um dos ambientes mais gostosos para a gente frequentar, né? Literalmente. Tanto por sinestesia quanto pela beleza do trabalho manual, que no mundo atual tanto valor tem para a nossa saúde integral, né? Saúde mental, espiritual, enfim. Então, vou ser mais rapidinho aqui, né? Alimentos lavadinhos, água corrente, como a gente conversou agora há pouco, né? Escorridinhos. Nessa nossa conversa que podia durar muito mais do que está durando, que está sendo uma delícia receber vocês aqui. A gente vai lavar esse alimento de novo. Lembrando, pessoal, né, é uma água com um clorozinho na medida certa, enfim, mas que necessita de uma relavagem, para a gente retirar o excesso dessa água que foi utilizada na sanitização. Muito obrigada. O bate-papo foi esclarecedor, né? Não só para mim, como principalmente para o pessoal de casa. Viu? Fico muito feliz, assim, e sempre que vocês quiserem voltar, vocês já conhecem o endereço,
Mas a gente tem que cozinhar também. Esse negócio de ficar só preparando e não cozinhar, a gente fica com a barriga com vontade de comer uma coisa gostosa como esses brócolis aqui. Na próxima a gente vem para cozinhar mesmo. Tá combinado, então. Combinado. Abraço, Michele. Até a próxima.